Shalom, mulheres de Deus, povo de Deus que me assiste, boa noite. Estamos começando a nossa live, a importância da música na fé. Espero que vocês possam participar conosco aqui ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar na live, então nós vamos falar um pouquinho sobre como a música faz parte, do nosso serviço a Deus, como ela pode nos elevar espiritualmente e também o contrário, é verdade, nos distanciar do eterno, A gente vai falar um pouco da parte técnica, da parte científica, mas principalmente da parte espiritual. O que a Bíblia diz sobre a importância da música, como a música ela era tratada na Bíblia, qual a importância que a Bíblia dá sobre essa ferramenta que é a música. Então, a gente tem muita coisa aqui para conversar. Espero que o tempo dê para tudo, Mas vamos tentar aqui falar as principais coisas sobre esse assunto. E eu falo, já convido vocês, coloquem aqui os comentários, as dúvidas. É muito importante ter a interação de vocês também. Isso agrega muito aqui a nossa conversa, ao nosso bate-papo, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos desde já. Já vi que o irmão aqui está ao vivo. Eu fiz uma enquete, gente, antes da nossa live, na semana passada, sobre essa questão, do que as pessoas aqui que me seguiam, elas pensavam sobre a música. Então, eu coloquei a seguinte pergunta: algum problema, existe algum problema do servo de Deus ouvir uma música chamada de secular, por exemplo, Será que o servo de Deus ele só pode ouvir músicas religiosas? Então eu tinha 4 opções nessa enquete e eu falei para vocês, A primeira opção se a letra for boa, pode. A segunda, não pode, somente música religiosa. A terceira, o ritmo e a melodia também importam. E a quarta, tenho dúvidas sobre esse tema, tá? Então, 14% das pessoas colocaram que se a letra for boa, pode, Elas têm esse entendimento. 7% apenas colocou que não, a gente só pode ouvir realmente música religiosa. 57%, que foi a maioria, colocou que o ritmo e a melodia têm a sua importância, A gente tem que considerar não só a letra, mas também o ritmo e a melodia. E a número 4 era tenho dúvidas, que foi 22% das pessoas. Então, nós temos aqui a maioria das pessoas que responderam à enquete dizem que nós temos que ter muito cuidado com a letra e também com a melodia. E isso é muito bom, que a metade das pessoas já tenham essa consciência, porque isso é verdade. Não é só a letra que importa, tá, gente? É lógico que a letra é a mais importante, é a primeira coisa que nós devemos considerar quando vamos consumir alguma arte, Não só a música, mas qualquer outro tipo de arte. A temática, o assunto que aquilo está trazendo, O contexto, mas também essa parte mais silenciosa aí, que não fala com palavras, mas fala com o toque, a frequência. Isso também influencia a nossa vida, Por mais que nós não tenhamos, às vezes, esse entendimento, Passe despercebido isso. Porque a parte da letra, racionalmente, vocês vão concordar comigo, racionalmente, se você ouve uma música ali que fala de imoralidade, de promiscuidade, de traição, enfim, de coisas realmente que não são morais, é óbvio que um servo de Deus não vai achar aquilo adequado para ele consumir. Agora, essa questão da melodia, do ritmo, muitas vezes a gente não tem, assim, batendo o olho, numa primeira análise, numa análise muito rápida, você conseguir pegar essas nuances, Será que esse ritmo é bom? Será que a frequência dessa música é boa? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu fiquei realmente feliz que metade das pessoas da enquete já disseram e já compreendem que não é só a letra que importa, mas a melodia também, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho aqui hoje sobre como a gente identificar essas questões,
não só da letra, mas também, porque isso já é uma coisa assim, gente, básica, né? Como eu falei. Com certeza uma letra ruim a gente não pode consumir, tá? Mas também como eu vou analisar se um ritmo, se aquela melodia também é inspirada, também é boa pra mim, tá? Isso acontece muito, gente, principalmente em relação a músicas internacionais. Eu sou professora de inglês também, desde 2011, então eu vejo muito isso acontecendo. Às vezes a música em inglês tem um ritmo muito gostoso, muito legal, né? E aí a pessoa acha que a música é feliz, a música é animada, porque aquele ritmo traz ela para uma energia boa, para cima, né? Só que aí quando ela vai analisar a letra, a tradução, a letra realmente não tem muito a ver com o ritmo, com aquela energia do ritmo. E isso acontece o oposto também. Da mesma forma que às vezes a melodia ela é animada, ela é legal, transmite algo positivo quando a gente escuta, mas a letra não é, também acontece, tá, gente? Não ignorem isso. Também acontece de a letra ser boa, mas o ritmo não trazer uma frequência boa para a vida de vocês também. Só que isso é uma questão um pouco mais espiritual. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de sensibilidade para poder analisar essa questão, né? Quando é o contrário, quando não é a letra, mas sim quando é o ritmo, quando é a melodia que não tá sendo uma boa influência pra gente, tá? Então, vocês com a música. Eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento aqui, tá? Mas eu gostaria de saber um pouco de como vocês têm interagido com esse assunto, né? Eu vou falar aqui uma análise, tá? Do que eu tenho visto dentro do movimento de Techuvá, principalmente. Muitas pessoas, quando estavam na igreja, porque isso é até falado bastante no cristianismo, elas acabavam não ouvindo muita música secular, né? E existem não só nesse sentido, mas outras práticas que no cristianismo eles eram tidos como algo ruim, como pecado, não eram incentivados. E aí a pessoa vem para aqui para a fé judaica, né? E ela vê que o judaísmo não tem, talvez, uma ênfase muito grande sobre determinados assuntos. E ao invés, né, de ela continuar com aquele comportamento que ela tinha no cristianismo, às vezes ela passa a adotar práticas que ela não tinha antes, né? E aí achar tudo muito normal. E é aí que entra o grande problema, tá? Porque na própria halahá judaica, o judeu mesmo, né, ele não é proibido de ouvir músicas que não sejam religiosas, mas também aqui no judaísmo não é incentivado que a pessoa fique ouvindo músicas que não edificam, tá? E isso é muito perigoso, porque nós temos vários portais para nossa alma, que são os olhos, os ouvidos, né, a nossa boca. Tem várias partes do nosso corpo aí que elas comunicam, né, que elas trazem para dentro da nossa alma influências, e isso pode contaminar a nossa alma. E a Brit Hadashah fala bastante sobre esse tema, né? Que nosso corpo é o templo e morada do Espírito de Deus, da Ruach HaKodesh. Então, uma vez que o templo ele tinha que estar santificado, ele tinha que estar purificado, para nós podermos oferecer um serviço kasher a Deus, né? Agradável ao Eterno, por que não nós trazemos esse mesmo padrão de santidade para a nossa vida? Fica aí a reflexão, né? Então, muitas vezes nós achamos que a viver a nossa fé é algo muito externo, né? Tiramos o foco do nosso interior para a sinagoga, para quem está na igreja, para a igreja, né? Mas o que nós temos que prestar mais atenção é como nós estamos consagrando o nosso próprio corpo ao Eterno. Porque esse corpo aqui é o templo do Espírito. E assim, às vezes aqui nós damos muito valor, né, à comida kasher, por exemplo, né? Nós temos que comer alimentos que são kasher, que são permitidos pela Bíblia. Mas por que às vezes essas mesmas pessoas que têm tanta preocupação em comer kasher, gente, às vezes não tem preocupação no tipo de música que está ouvindo, no tipo de coisa que está assistindo, né? No tipo de material que está lendo. Tudo isso também, e até de forma pior, contamina a nossa alma. Não só a questão da comida, né? Porque isso mexe com as nossas emoções.
A música, gente, é uma coisa muito poderosa, porque ela entra no nível ali de Ruach, da Ruach, né? A música, pelo judaísmo, a nossa alma tem 5 níveis, né? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. O nível Nefesh, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, ele é o nível mais primitivo, que até mesmo os animais têm, né? São os instintos, o comer, as necessidades básicas do ser humano. E nós temos a Rua, que é o espírito. E aí é onde estão o nível das nossas emoções, do nosso intelecto inferior, né? Que é chamar já o intelecto superior. Então, quando a gente ouve uma música, por exemplo, gente, nós fazemos essa música entrar diretamente para a nossa rua, para o nosso espírito. Então, a gente não tem muito controle de como barrar essa influência. Então, isso acaba, assim, mexendo com nossa consciência, com o nosso inconsciente, principalmente, e com as nossas emoções, tá? Para vocês terem uma noção, gente, tá? Gente, quantas vezes você ouviu uma música e você automaticamente ficou mais triste, ficou mais depressivo, sabe? Aquele rock. Antigamente tinha o rock emo, né? Na minha época de adolescência, isso era uma coisa muito usada entre os jovens, né? Aquela vibe de depressão, de melancolia, né? Eu tinha várias amigas que eram emo que gostavam desse tipo de rock. Então, quando a gente escutava esse tipo de música, a gente já ficava meio nostálgico, ficava meio emotivo, naturalmente, meio depressivo. Pode reparar que as pessoas que curtem esse estilo de música, elas acabam aderindo a um comportamento parecido com o estilo de música que ela está escutando. O Rodrigo colocou aqui, eu era. Então, o que acontece? A música influencia o nosso comportamento. Então, o emo, por exemplo, né? Ele se vestia de preto, ele usava unhas pretas, roupa preta, por quê? Porque era uma coisa negra ali, né? Densa, que levava ao sentimento de depressão, aquela coisa mais melancólica, né? Então, essas pessoas eram naturalmente mais depressivas, né? Tinha esse comportamento mais para baixo. Uma pessoa, por exemplo, que ouve música pop, ela já tem também um outro. Vocês podem reparar que até mesmo nas roupas, na aparência da pessoa, ela tem um outro padrão de comportamento. Então, gente, achar que a música é neutra, a gente primeiro tem que entender que a música não é neutra. A música ela tem uma vibração, essa vibração ela vai diretamente para nossa rua, para nossa alma, e essa influência vai gerar em nós um certo comportamento. Geralmente isso aparece nas nossas roupas, mas isso também aparece nos nossos atos, na nossa ação. Gente, faz sentido o que eu tô falando para vocês? Dependendo da música que vocês escutam, vocês sentem essas emoções fluindo? Tem música que deixa vocês mais felizes, tem músicas que deixam você mais triste, mais animado. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Respondam aqui nos comentários para mim. Então, eu dei esse exemplo aí do emo, por exemplo, né? E da música pop, só para vocês entenderem que existe aí um padrão de comportamento em volta de alguns estilos musicais, em volta de alguns tipos de música, né? E não é diferente em relação à nossa vida espiritual. Se você está conectado com o Eterno, com Hashem, gente, isso é uma coisa muito isso é uma coisa muito comum de acontecer, tá? É um fato que eu vou falar aqui para vocês. Quando você está conectado com a Hashem, com a espiritualidade, você quer se elevar espiritualmente, quando você ouve uma música, você não tem música que você não vai querer ouvir, que você não vai aguentar ouvir, não vai conseguir ouvir. Então, é uma coisa que nós temos aqui que vigiar. Comece a perceber o estilo de música que você está ouvindo. Se você está gostando de ouvir aquela música, se você se sente bem ouvindo aquela música, provavelmente, e essa música não tem uma letra muito moral, provavelmente o seu nível espiritual ele não está bom. Porque quando nós estamos conectados com o Eterno, a nossa aspiração é que nós venhamos querer falar sobre coisas espirituais, ouvir coisas espirituais. Então, atingirmos esse tipo de frequência e não frequências baixas.
não combina, não condiz com o que a gente, como nós estamos ali no momento, tá? O Renan colocou aqui, sim, é fato de que a música muda nosso humor e até o clima do ambiente. Ela tem a condição de animar ou derrubar a energia do lugar. Exatamente, Renan. E não só essa questão, tá? Eu só trouxe esse exemplo para vocês entenderem que da forma espiritual é a mesma coisa. Se você está realmente conectado com Deus, você não vai gostar de curtir e de ficar ouvindo uma música que não fale do eterno ou que não te eleve para mais próximo do eterno, tá? Muitas vezes a gente fala assim, a música é entretenimento. Mas mesmo o entretenimento, ele não é neutro. Ele vai trazer algum prejuízo para nossa vida ou benefício, tá? Então, pode ser que a curto prazo, não. Se a pessoa está ouvindo ali uma música, eu gostei da música do sertanejo tal, porque ele canta muito bem, eu acho que ele é um ótimo artista, mas aí a música tá falando de um cara que é casado e tá apaixonado por outra pessoa. Esse tipo de letra é problemática, porque aquilo está no seu inconsciente, está implantando aquilo como se fosse uma coisa aceitável e normal. Por mais que você não vá lá atrair a sua esposa, vamos dizer assim, né? Se você for casado e estiver ouvindo esse tipo de música, mas aquilo vai ficar. Você vai começar a aceitar aquilo na sua vida como uma coisa normal, que não vai te incomodar, tá? Então, se uma coisa não te incomoda, aquilo vai entrando e vai tomando um espaço dentro do seu coração, querendo você ou não. Então, vai chegar um determinado momento que, se você se alimentar desse tipo de música, vai chegar um determinado momento onde você vai estar mais vulnerável, você vai estar ali, por exemplo, tá? Vou usar esse mesmo caso. Uma pessoa que é casada e aí tá ouvindo uma música que fala de traição. Aquela energia ali de traição, de adultério, você tá fazendo aquilo entrar no seu ouvido, tá? E como eu falei, tá indo para sua alma. Pior ainda é se você começar a cantar aquela música junto. Gente, na Brit Hadashah, Yeshua fala muito sobre o poder da voz, da fala. Ele diz que se você confessar com a sua boca, né, os seus pecados e que você confessar que Yeshua é o Mashiach, você é salvo. Então, todo aquele que falar, né? Porque proclamar o nome dos que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Isso é uma profecia também, né? Para o fim dos tempos. Então, se a sua boca ela tem o poder de trazer salvação para sua vida, quanto mais a sua boca também tem o poder de trazer maldição para sua vida. Então, além de você ouvir, você ainda cantar junto, curtir uma música que está falando esse tipo de coisa, gente. Vocês acham que isso vai realmente trazer algo de positivo para a vida e para a espiritualidade de vocês? Obviamente que não. Então, às vezes a gente se engana, né? Querendo falar assim, não, não tem problema. O grande parceiro aí do Yetzirah, né? Da inclinação para o mal é o nada a ver. Não tem problema. E aí essas coisinhas vão entrando e vão fazendo um grande estrago de forma muito sutil na nossa vida, né? Então, eu vou trazer aqui um versículo que eu gosto bastante para vocês, que foi o apóstolo Paulo que falou, tá? É 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós, em Yeshua, principalmente aí os gentios, nós temos uma certa liberdade, né? De algumas coisas que nós podemos ou não fazer em relação à Torá. Mas isso não significa que nós podemos fazer tudo. Nem tudo vai trazer edificação para a nossa vida espiritual. Então, às vezes as pessoas falam assim, quando saem do cristianismo e vêm aqui para o judaísmo, eu vejo muito isso acontecer. Não, isso é coisa de cristão. O pessoal falava isso na igreja, mas é comportamento de cristão. No judaísmo isso não tem nada a ver. Gente, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, além dele ser judeu, da tribo de Benjamim, ele era um rabino, ele era fariseu. E ele era um grande sábio, né? Ele era uma pessoa culta, entendida da lei, da Torá. Então, aqui não é um gentil, não é um pastor que está falando para você que todas as coisas são lícitas para você, mas nem todas as coisas convêm. Isso aqui é um princípio espiritual muito importante, que deveria, sim, fazer parte da nossa vida diária. A questão não é o que a Torá proíbe ou não, somente, né?
que Yeshua veio fazer em nós? Escrever a lei de Deus no nosso coração. Então, o que eu percebo, muitas pessoas, né, quando vêm para o judaísmo, elas não têm a Torá escrita por Yeshua no coração delas, porque elas não tiveram um verdadeiro relacionamento com Yeshua lá no cristianismo. Quem dirá quando elas vêm para o judaísmo? Então, elas se pegam ali a letra da lei, ó, e pensam assim, não, isso aqui está escrito, então isso aqui eu posso fazer. Isso aqui não está escrito, então eu não posso fazer. É ou não é, gente? Quem está agindo dessa forma não tem a lei escrita no coração. Porque você ter a lei escrita no coração vai muito além de você falar assim, está escrito na Torá que isso aqui é pecado? Porque muita coisa não está explícita escrita na Torá que é pecado, gente. Na Torá não está escrito que é pecado fumar, consumir drogas. Mas eu vou consumir drogas? Vai fazer bem para o meu espiritual isso daí? Não, obviamente que não. Só um exemplo aqui, tá? Não é uma indireta para ninguém, é um exemplo real. Porque eu já ouvi pessoas falando, não está escrito na Torá que certa coisa é pecado. Mas você vê que aquela certa coisa fere princípios espirituais. Principalmente esse que eu falei para vocês, que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, nesse versículo aqui, ele está nos dando uma diretriz muito importante de que tudo, por mais que uma coisa seja lícita para nós, a Torá não disse que é pecado, então ela é lícita para mim, certo? Porque o pecado é transgressão da lei. Ok, maravilhoso. Essa é a definição de pecado. O que está na Torá, né? Se o pecado é transgressão da lei, o que não está na Torá não é transgressão e não é pecado. Muito bom. Mas o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Tudo é lícito. Ele não está falando contra as coisas ilícitas. Matar, assassinar, adulterar, isso daí a Torá já proíbe explicitamente. Paulo está nos alertando justamente sobre aquelas coisas que são lícitas, mas ele fala o quê? Isso convém? Isso vai fazer bem para você? Né? Então, isso é um conceito judaico porque foi um judeu fariseu que escreveu, discípulo de Yeshua. E justamente o discípulo que foi escolhido, o apóstolo que foi escolhido, aliás, porque ele não, né, viu Yeshua, mas ele teve a revelação espiritual de Yeshua, para instruir e orientar os gentios, os não-judeus. Então, os escritos de Paulo, gente, são muito importantes para você que não é judeu, que não nasceu de uma família judaica, entender principalmente sobre a ética, a moral que existe dentro do judaísmo, tá? Então, uma coisa que é lícita não significa que é a coisa que eu preciso fazer. Pelo contrário, além dela ser lícita, eu tenho que me perguntar: isso aqui vai fazer bem para minha vida, para o meu espiritual? Shalom, Elaine, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Comentem aqui embaixo. Então, ele está falando justamente das coisas que são lícitas, gente. Não é porque não está na Torá e que é lícito pela lei você fazer, não está te condenando a lei, que aquilo é bom para sua vida, né? E Yeshua veio trazer um novo nível de Torá. Ele veio escrever a Torá no nosso coração. Então, quem está falando esse tipo de coisa está num nível muito básico do judaísmo e da Torá. Porque essa pessoa está com a lei de Deus escrita na pedra, no papel. Ela não está com a lei de Deus no coração dela. Porque quem quer realmente ser templo, morada da Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, ele vai se preocupar com aquilo que vai contaminar esse templo. Principalmente aqui, ó, os nossos portais da nossa alma, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Com esse legalismo também, que muitas vezes fazem muito peso para umas coisas e para coisas importantes fingem que não estão vendo, porque convém para a pessoa continuar cometendo aquele pecado ou ficar ali vivendo aquela atividade que não é muito legal, mas que para ela a Torá não está condenando, então a minha consciência está limpa, eu posso fazer esse pecadinho aqui, por mais que eu sei que não vai fazer bem para mim, mas como a Torá não está dizendo, ó, lavei minhas mãos, né? Então esse nível de cumprimento de Torá não é o que Yeshua veio trazer para nós. Ele veio elevar a nossa consciência para que nós venhamos realmente viver a Torá de forma espiritual, de forma genuína, né? Servir a Deus em espírito e em verdade. Então, essa liberdade que nós temos em Yeshua não pode ser comparada, né? Não pode ser levada como libertinagem para a gente fazer o que a gente quer, tá?
E outra coisa aqui, ele falou que são coisas que não convém, que a gente tem que analisar se a gente deve ou não fazer. Fazer sempre essa pergunta: me convém ouvir esse tipo de música? Eu acho que não, porque essa letra não é boa. Porque eu já reparei que esse ritmo, que essa melodia não tá me levando a ter uma mentalidade saudável, espiritual, elevada, né? Gente, para vocês terem uma noção, como eu falei para vocês, eu sou professora de inglês, né? Comecei a dar aula de inglês desde 2011. Então, uma coisa que eu queria muito aprender o inglês era para cantar músicas gospel internacionais. Eu gostava bastante do Hillsong, né? Então, uma coisa que me motivou a aprender inglês foi justamente para aprender músicas é, em inglês, né? Hinos em inglês, para eu também saber cantar os hinos em inglês. Mas, quando a gente vai aprender uma língua, por exemplo, a gente acaba também tendo contato com músicas internacionais que não são de Deus, né? Que não são espirituais. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho do meu testemunho para vocês, tá? Eu não sei se o irmão Wesley vai conseguir ainda. Eu tô com esperança que ele ainda possa participar. Só um minutinho, gente. Então, quando eu comecei a estudar o inglês, me aprofundar no inglês, até mesmo os professores, né? Eles passam playlists pra gente ouvir, pra treinar o listening, pra, né, você conseguir ter uma fluência mais rápida no inglês. Tem que treinar as quatro, né? Ferramentas que a gente tem: o listening, o speaking, o reading e o writing. Então, eu comecei a ouvir muitas músicas internacionais nessa época. Eu tinha lá os meus 14, 15 anos, tá? E aí, adolescente, né? Então, eu caí em rádios de pop. E é muito atrativo, gente, esse tipo de música, né? Mas olha só que interessante. Esse tipo de música, eu ouvia bastante Taylor Swift, ouvia bastante The Wanted. Eu ouvia várias bandas aí, teens, né? Internacionais que tinham um ritmo muito animado, pop rock, né? Então eu achava maravilhoso aquelas músicas de menininha mesmo, de adolescente. E aquilo me trazia uma sensação de empoderamento feminino. Eu não sei por quê, mas eu me sentia muito. é, Eu me sentia muito bem ouvindo essas músicas, né? Isso incentivava esse lado mulher, esse lado feminino meu que aquelas cantoras falavam dos relacionamentos delas. Todas essas letras falam de relacionamentos, de como o cara te tratou, mas você deu a volta por cima e que não sei o quê, né? Então, eu ouvia muito, comecei a ouvir muito essas músicas inicialmente para melhorar o inglês, tá? Para eu treinar o meu listening. Só que, gente, isso afetou o meu espiritual. Por mais que eu não tinha me dado consciência, isso acabou afetando minha vida espiritual. E depois, né, quando eu comecei a trabalhar fora, né, o primeiro lugar que eu trabalhei foi uma escola de inglês, justamente, né? Eu fiquei tão boa, eu me especializei tanto que eu estudei isso para me tornar professora. Então, lá em 2016, eu comecei a dar aula de inglês. E eu trabalhei numa escola onde tinha ali um professor de inglês, no qual ele ficou realmente muito apaixonado por mim. Só que quando eu o conheci, ele estava dentro de um relacionamento, né? E eu, assim, nunca tinha namorado, uma pessoa de 16 anos, super recatada da igreja. Mas vocês acreditam que aquele ambiente, daquela escola, dessa questão das músicas estarem o tempo todo ali conosco, né, trabalhando na nossa mente, vocês acreditam que essa música me fez me envolver sentimentalmente com essa pessoa? Graças a Deus eu não caí, né, nas artimanhas dele ali. Eu tive só um flerte, mas eu vi que isso tudo, né, depois, quando passou a situação, Deus ele mesmo tocou meu coração de que eu precisava parar de ouvir esse tipo de música. E aí eu dei uma pausa, né? Principalmente nessas músicas pop e tal. E, gente, sim, uma música, mesmo que a curto prazo ela não vai influenciar um comportamento, mas ela vai, a longo prazo, plantar uma sementinha do mal ali em você. E quando você estiver num momento de vulnerabilidade, o diabo ele pode usar essa brecha para fazer você pecar, tá? Então,
Se você estiver ouvindo músicas que estão falando sobre essas coisas, tá? Empoderamento feminino, essa coisa de você não precisar de homem, essa coisa de a pessoa casada tá apaixonada por outra pessoa, ou essa coisa de essas letras que não tem nada de moral pela Torá, né? Ou mesmo se tem uma letra até ok, mas o ritmo, às vezes, ali, a melodia, te leva para uma frequência baixa, para uma frequência que não vai te conectar com o Hashem, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes, principalmente aqueles rocks pesados, né? A gente repara que ele traz uma fúria, uma raiva ali, uma indignação, e isso leva a gente também a ter esse estado emocional, né? E o que que a Bíblia fala? A Bíblia condena você ter ira, você ter ódio, você ter raiva. Então, tudo isso, né? Eu estou trazendo essa reflexão aqui só para vocês terem uma noção do que quanto essa questão da influência do que a gente faz, né? Do que a gente coloca dentro da nossa alma, pode ser um lixo que vai contaminar o nosso templo, que é onde o Eterno realmente quer habitar. Então, espero que essa introdução aqui tenha falado ao coração de vocês, tenha feito sentido para vocês. Infelizmente, o irmão Wesley não pôde participar aqui com a gente hoje, mas nós vamos marcar ainda essa semana, né? Eu vou ver com ele se a gente pode marcar um outro dia para ele fazer a live e a gente dar prosseguimento a esse assunto. Então, aqui foi só para aquecer vocês, para vocês já começarem a ficar curiosos e ansiosos para parte 2 da nossa live, tá? Então, muito obrigada a todo mundo aqui que participou comigo. E vamos marcar ali a próxima com a participação do irmão Wesley Bezerat Hashem na parte 2 dessa aula aqui, tá bom, irmãos? Então, boa noite, fiquem com Deus e pensem a respeito disso aí. Se preparem aí com as perguntas para nossa live número 2 que vai acontecer em breve, tá bom? Shalom, shalom.